Então, vamos lá. A gente vai mergulhar aqui numa das relações mais curiosas e até complexas que existem, a da nossa biologia com as nossas finanças. Pode parecer estranho, né? Mas olha, o que acontece dentro do nosso corpo pode sim definir até onde a gente consegue ir no nosso crescimento financeiro. Alguém já parou para pensar nisso? Por que é que, bem na hora de crescer, sabe? Quando aparece aquela oportunidade, quando a gente está prestes a dar um salto, parece que tem uma força invisível puxando para trás. É um paradoxo, né? Muita gente vive isso, mas pouca gente entende de onde vem. E aí a gente chega na realidade emocional da coisa toda. É que para algumas pessoas a prosperidade, ela não traz aquela empolgação, aquele alívio. Pelo contrário, ela dispara um estado de alerta, de tensão, de ansiedade. Não vira uma sensação de conquista, sabe? Vira uma sensação de perigo. O que, convenhamos, não faz o menor sentido lógico. E o mais interessante é que esses bloqueios, eles não são um pensamento claro, não é uma decisão que a gente toma. Eles se manifestam no corpo. É aquela hesitação que vem do nada, sabe? Uma ansiedade que a gente não sabe explicar, ou aquela sensação bem no fundo de que tem alguma coisa errada, mesmo quando, na teoria, tá tudo perfeito. Bom, é que a gente começa a desmontar alguns mitos. É muito comum a gente se culpar, né? Dizer que é falta de foco, falta de disciplina, falta de estratégia. Mas olha só que interessante, a causa, na maioria das vezes, é biológica. Não é uma falha de caráter. É, na verdade, o nosso organismo fazendo o trabalho dele, tentando manter a gente seguro dentro de um padrão que ele já conhece e considera, bom, seguro. E a prova disso está por toda parte. É um fenômeno super comum. Pensa bem, se o desejo consciente, se a força de vontade sozinha fosse suficiente, ninguém se sabotaria. Ninguém criaria um problema do nada logo depois de receber uma promoção ou deixaria um negócio que está indo bem começar a afundar sem motivo. A verdade é que uma parte da gente quer avançar, mas tem outra parte que está ali, ó, com o pé no freio. Então chegamos no ponto central de tudo isso. A gente precisa entender o protagonista dessa história toda, o sistema nervoso. A função principal dele não é buscar crescimento, não é buscar felicidade. A diretriz número 1, que está gravada nele há milênios, é uma só: evitar o perigo, manter o organismo vivo. E olha, entender isso muda completamente o jogo na nossa relação com o dinheiro. Porque enquanto a nossa mente racional está lá vendo números, metas, possibilidades, o nosso corpo ele não fala essa língua. Para ele, dinheiro é outra coisa, significa algo bem diferente. O que o sistema nervoso lê é o seguinte: dinheiro é um sinal de contexto, é um sinal de mudança. Mudança de status, de ambiente, de dinâmica social, e do ponto de vista biológico, toda e qualquer mudança carrega um risco em potencial. Ganhar mais dinheiro significa mudar de lugar no mundo, e essa mudança, por mais desejada que seja, pode ser interpretada lá dentro como uma ameaça. E existem alguns gatilhos bem específicos para isso. Olha só. Quando ter mais dinheiro significa, por exemplo, sair do grupo com que se convive, sabe? Ou ultrapassar as referências da família, ir além do que eles conseguiram, ou até romper padrões emocionais antigos, enfim, entrar num território desconhecido que o corpo entende como inseguro. O alarme interno dispara na hora. A questão nunca é o dinheiro em si, é o que ele representa. E aqui a gente tem a regra de ouro, a lei silenciosa que comanda todo esse processo. O sistema nervoso sempre, mas sempre mesmo, vai priorizar a segurança em detrimento da expansão. Não importa o tamanho do desejo de crescer. Se o sistema perceber essa expansão como uma ameaça, ele vai escolher a segurança, sem exceção. Por isso que é tão importante mudar a perspectiva sobre isso. Aqueles momentos de congelamento, de hesitação, de autossabotagem, isso não é falha pessoal, não é falta de coragem. São reações físicas. É uma reação biológica tão física quanto, sei lá, tremer de frio. É o corpo reagindo a um perigo que só ele está percebendo. E por muito tempo, a pergunta que a gente se fez quando dava de cara com esses bloqueios foi a pergunta antiga: como é que eu forço o avanço? Uma pergunta que vem da luta, do esforço, daquela ideia de vencer essa resistência interna na marra, sabe? Só que a grande virada de chave está aqui. A pergunta nova, a pergunta essencial, é completamente diferente. Não é sobre forçar, é sobre se sentir seguro. A pergunta é: como eu me sinto em segurança para avançar? Como é que a gente pode ensinar para o nosso corpo que crescer é seguro, que essa expansão não é uma ameaça? Olha, essa pergunta, ela muda o jogo inteiro. Porque, vamos ser sinceros, sem essa reorganização interna, qualquer avanço se torna temporário. Ou ele tem um custo muito, mas muito alto,
ou a gente acaba voltando para o padrão antigo, ou paga um preço enorme em estresse, em ansiedade, em burnout, só para conseguir manter aquele resultado. Agora, vamos fazer um exercício. Imagina só, por um instante, como seria operar a vida financeira a partir de um estado onde o crescimento não dispara mais essa tensão. Um lugar onde tomar decisões não aciona um alarme de perigo, onde as escolhas são feitas a partir de uma segurança interna de verdade, e não daquele medo que muitas vezes se disfarça de prudência. Olha, chegar até aqui, ter essa clareza, já é um passo gigantesco, de verdade. E tem um mas importante, o entendimento racional ajuda. Só que ele não reprograma uma resposta biológica. O sistema nervoso não aprende com informação, ele aprende com experiência. Entender o problema, infelizmente, não é a mesma coisa que reprogramar a resposta automática do corpo. Aí fica a pergunta, né? Como é que a gente proporciona essa experiência para o corpo? Bom, isso é um processo, e ele envolve ferramentas que são específicas para essa reorganização interna. E foi pensando nisso que foi desenvolvido um material de aprofundamento chamado o Código Invisível do Dinheiro, que é justamente sobre isso, as ferramentas práticas para fazer essa reorganização. E o propósito dessa reorganização é muito claro. São 3 passos. Primeiro, desativar esse modo de alerta constante do corpo. Segundo, ensinar o sistema a associar expansão com segurança. E terceiro, permitir que dinheiro e estabilidade finalmente possam coexistir. É um processo que usa guias práticos e até tecnologias neuroacústicas para ajudar a regular o sistema e fazer essa mudança acontecer de dentro para fora. Então, para quem é isso? É para quem já percebeu a ideia central aqui, que sem reorganizar o sistema nervoso, qualquer ganho é difícil de sustentar. É para quem não está mais atrás de um atalho, de mais uma teoria, mas sim de uma solução que vai na raiz da questão. E para quem sentir que esse é o próximo passo, o acesso completo a todo esse material de aprofundamento, com as ferramentas, os áudios, tudo, está disponível por um valor de R$ 27. A ideia é realmente tornar isso acessível. É para quem quer de fato trabalhar na causa e não só ficar apagando o incêndio dos sintomas. Então, a gente fecha com essa reflexão. Se tudo isso que foi conversado aqui fez sentido, se olhar para os desafios financeiros por essa lente da biologia parecer um caminho mais lógico, mais coerente, então talvez, só talvez, explorar esse material seja o próximo passo natural. É um convite, a decisão é sempre individual. Para quem quiser saber mais, o link está aqui na descrição.